que o traumatizou tanto que mudou seu modo de vida. Acordar para meu apartamento do segundo andar em chamas. Isso foi há 2 anos e não dormi uma noite inteira desde então. Também meus animais sempre dormem no meu quarto agora. Alguém me deixou um correio de voz antes de dizer adeus para sempre. Devo ter reproduzido essa mensagem mais de 100 vezes e nunca mais olhei para nenhum de meus amigos da mesma forma desde então. Eu digo às pessoas que sempre olharei para eles sob um microscópio quando se trata de sua saúde mental. Porque, bem, eu sinto que não posso mais me dar ao luxo de não o fazer. Descobrir aos 15 anos que minha suspeita de ser adotado era realmente verdadeira, o que explicava por que minha irmã estava em um pedestal e eles me criaram como se fossem o tio Vernon e a tia Petunia. Descobri que meu tio era realmente meu pai biológico, que me colocou para adoção mas manteve literalmente todos os seus outros filhos. E meu primo era realmente meu irmão mais velho que tinha falecido 3 dias antes de eu descobrir tudo isso. Mãe e pai somos realmente tias e tios e eles estavam relutantes em me adotar em primeiro lugar. Eu era, para eles, uma encarnação física literal de um erro que eles não podiam voltar atrás. Minha esposa teve um caso com um ex pouco depois que eu gastei minhas economias em uma casa para nós. Perdi uma esposa, enteado, animais de estimação, casa, dinheiro e meu emprego secundário em um só dia. Foi há mais de 2 anos e eu ainda tenho tantos sentimentos descontrolados em relação a isso. Perturbou minha concentração em meu trabalho principal e me deu uma depressão severa. Luto diariamente para encontrar a paz interior para seguir em frente. Mas sinto-me desesperado. E eu só queria esclarecer sobre perder a casa e o enteado e tal. Estes não se perderam no sentido de uma batalha judicial ou de um acordo. No entanto, eu quis dizer que não tinha mais a relação próxima com meu enteado, e a casa que acabamos vendendo por pouco menos do que compramos, pois nenhum dos dois podia arcar sozinho com ela. Em retrospectiva, mencionei em outro comentário que posso tê-la alugado, mas no meio dela eu só queria sair. Crescendo com pais que se ressentiam e lutavam constantemente, mas se recusavam a se divorciar, tornou-me incapaz de sentir tudo menos petrificado e sufocado pelos relacionamentos. Quando eu estava na primeira série eu gostava de um menino da minha turma. Fomos grandes amigos durante a maior parte desse ano. Ele ficou doente e faleceu antes do fim do ano letivo. Partiu o coração e eu realmente não entendi isso. Então, quando eu estava na segunda série, havia um menino e sua irmã com quem me tornei bom amigo. Ela e sua irmã foram atropelados por um motorista bêbado num fim de semana e ambos morreram. Então, depois de perder meus melhores amigos em apenas alguns anos, eu realmente me tornei um solitário. Nunca mais fiz boas amizades com ninguém desde então. Tenho tanto medo de perdê-los. Estou agora na casa dos 60 anos e muito feliz por estar sozinho. E para as pessoas que perguntam, estou muito feliz e contente. Tive uma vida fantástica, só que não tive muitos melhores amigos. A maioria conhecidos. Fui casado, agora divorciado. É claro que tive muitas outras pessoas próximas que morreram. É um fato da vida. Acho que ser tão jovem quando essas pessoas em particular faleceram só me bateu forte. Sim, tive terapia durante anos e isso ajudou muito. Eu amo minha vida e me divirto com muitos passatempos e viagens. Eu simplesmente não saio com um grupo de pessoas. Eu sou realmente um solitário. Aprecio imensamente minha própria companhia. Não tenho medo de morrer. Preso envelhecer e olhar para trás e olhar para minhas muitas experiências. Tive pensamentos suicidas desde a minha adolescência até meus 30 anos. Mas a terapia e a combinação certa de medicamentos para mim durante esses tempos. E sim, penso em meus amigos de infância que foram tomados muito cedo com bastante frequência, mas escolhi lembrar os bons tempos e espero que nossa amizade tenha melhorado suas curtas vidas aqui na Terra. Obrigado a todos por sua preocupação com o cuidado. Não soa muito traumático quando datilografado, mas quando eu era mais jovem sempre tínhamos cobradores de dívidas à porta. Às vezes eu estava sozinho em casa e eles batiam a porta e gritavam através da caixa de correio. Havia até mesmo momentos em que eles acabavam na casa e começavam o processo de cálculo de todos os nossos itens que eles iam tirar. Isto aconteceu durante a maior parte da minha infância e adolescência. É verdade que era muito mais assustador para mim naquela época. No entanto, tenho agora 21 anos e ainda estou em pânico quando a porta bate e não estou esperando ninguém. Minha mãe falecendo. É longo, mas é o máximo que eu já compartilhei. Ela era literalmente a cola que mantinha meu irmão, meu pai e eu juntos. Ela era engraçada, inteligente, carinhosa e bonita. Ela era a mãe perfeita. Em 2016, minha família inteira perseguia minha carreira e nós raramente nos vimos. Nas férias,
Agimos como se fôssemos próximos por algumas horas e voltávamos aos nossos cantos da vida. Então, minha mãe teve um derrame. Isso abalou toda a minha família. Ela não deveria ter vivido, mas viveu. Os médicos nos disseram para tomarmos providências antes de iniciar a cirurgia de emergência. Mas ela sobreviveu e levou meses e meses de PT antes de ser liberada. Eu passava 8 horas no trabalho e vinha para a UTI para passar a noite com ela até que meu pai ou meu irmão aparecesse pela manhã. Repetir o enxágue. Cercado por pessoas que caíam como moscas. Alarmes disparando. Fatos entrando. Famílias chorando enquanto eu observava minha mãe com um tubo na garganta. Sem saber se eu teria que falar com os fatos naquela noite. Ela foi diagnosticada com moyamoya, que em japonês significa um sopro de fumo representando a falta de fluxo sanguíneo visual no cérebro. Uma doença que é frequentemente diagnosticada em crianças entre 10 a 14 anos de idade ou adultos acima de 40 anos de idade de origem asiática decente. O que minha mãe não era nem uma coisa nem outra. Um aumento na pressão arterial com moyamoya é uma sentença de morte. Deveria ser, mas não foi. Então, ela se recupera. Ela teve que fazer 2 derivações cerebrais, em que eles tiram uma veia do seu pescoço e colocam no seu cérebro. Seu cérebro incorpora a veia para dar a si mesmo um fluxo sanguíneo saudável. Nós fizemos um lado e nós deixamos curar por alguns meses antes de tentar o outro lado. Ela foi então diagnosticada com câncer de mama. Nós desfizemos. Ela não conseguiu fazer o segundo bypass porque era necessário fazer quimioterapia e isso destruiria o corpo ao ser operada enquanto lutava contra o câncer. Ela perdeu o cabelo depois de crescer de novo, devido ao bypass cerebral. Ela era tão forte. Ela venceu o câncer, teve seu segundo bypass e finalmente acabou. Voltamos à nossa vida normal como se nada tivesse acontecido. Eu voltei ao trabalho. Meu irmão voltou para a estrada e meus pais compraram uma casa. Ela não podia mais trabalhar, então meu pai teve que trabalhar mais duro. Eu bebi mais, distanciei-me mais e me isolei até alguns anos atrás, quando fui à terapia. Há poucos meses atrás, todos nos encontramos depois que ela voltou de férias com meu pai. Ela estava no meio de uma conversa quando sofreu um derrame cerebral maciço. Tivemos que voltar àquele hospital. Seu corpo sofreu por quase uma semana antes de ela morrer. Não tenho certeza de como isso me muda, mas me sinto mudada. Eu não sei se algumas coisas estão melhores ou piores. Eu simplesmente não sei. Meus pais nunca pediram nada durante toda a vida e o mundo lhes deu isto. Isso nos deu isso e me parte o coração. A história daquele jovem pai em Utah que morreu preso de cabeça para baixo em uma caverna ainda à minha sombra. Ele rastejou por uma passagem apertada, pensando que era um local diferente. Era um beco sem saída. Ela estava completamente de cabeça para baixo. Somente seus tornozelos eram visíveis. Todos tentaram resgatá-lo, mas era impossível. Ela morreu depois de 28 horas naquela posição. Eu nunca entrarei em uma caverna, mesmo que seja como se fosse feito para crianças. Você nunca me verá em uma estrutura subterrânea natural. Eu estava a 0,5 segundos de beber meu copo de leite como dentro. O copo estava tocando meus lábios quando olhei para baixo e vi uma aranha morta flutuando no leite. Já se passaram 6 anos. Eu ainda checo religiosamente o copo antes e depois de desperrar qualquer coisa dentro dele. Minha confiança está para sempre quebrada. Ser feito para ficar na frente de toda a classe quando eu tinha cerca de 10 a 11 anos de idade. Enquanto era repreendido por nosso conselheiro de classe, ela me acusou de escrever uma nota que supostamente encontrou ao longo do corredor falando mal e amaldiçoando-a. Não tenho ideia do porquê ela me denunciou, considerando que eu não tenho registro de delinquências acadêmicas antes disso e era uma aluna bastante normal. A experiência de 50 estudantes olhando para você enquanto um adulto grita para você chamando-a de coisas como se você fosse a desova do diabo é legitimamente humilhante. Desde então, tenho sido um solitário e tentei ao máximo não me misturar com ninguém para que não fosse apanhado nos problemas de ninguém. Odeio minha escola primária. Foi como um mau presságio em minha vida. Quando eu tinha 14 anos, minha avó teve um derrame bem na minha frente. Isso foi na véspera, 11 de setembro. Alguém chamou a telefonista e pediu uma ambulância e deu o endereço. A telefonista nos ligou 5 minutos depois e disse que não conseguiam encontrar o endereço. Foneticamente os nomes da rua soavam o mesmo, tínhamos que soletrar o nome da rua, e eles estavam a caminho. E 5 minutos para um derrame é muito longo. E o som da sirene de aproximação da ambulância me deu esperança, pois eu não tinha a menor ideia do que fazer ou de como ajudar. Senti-me tão perdido e incompetente enquanto isto acontecia.
Era a sensação mais desamparada do mundo. Eu jurei naquele dia que nunca estaria pronto para uma emergência. Depois do ensino médio, entrei no IMS. Obtive meu MT, habilidades especiais, depois paramédico, seguido pelo Corpo de Bombeiros. Essas habilidades fizeram a diferença em inúmeras vidas. Enquanto me aposentei dessas áreas, ainda sou voluntário e mantenho um kit BTLS, Basic Trauma Life Support, em meu veículo tio só para o caso de ser rejeitado e expulsa de minha casa de infância por minha mãe alguns dias após meu 18º aniversário. Durante anos eu havia expressado meu terror de ser abandonada e de ficar desabrigada, e ela simpatizou e se tranquilizou que sempre cuidaria de mim e me amaria. À medida que eu envelheci e buscava mais independência e autoadvocacia, ela se tornava mais hostil. Ela havia me negligenciado medicamente durante toda a minha vida e quando eu fiz 18 anos e descobriu que era Medicaid, ela não estava tendo isso. Gritou comigo na frente do meu irmãozinho durante horas, chamando-me de pirralho egoísta e monstro que estava demolindo a casa debaixo dos seus pés. Disse-me para fazer minhas malas e eu estava partindo amanhã e nunca mais pude voltar. Meu irmão e eu saímos na manhã seguinte e ficamos com nosso pai. Meu irmão ainda visita minha mãe e eu moro aqui em tempo integral. Mas não é uma situação melhor. Meu pai é um alcoólatra abusivo e é medicamente negligente para mim e para ele mesmo. Às vezes sinto que estou criando tanto meu irmãozinho quanto meu pai. Já passei por muitas coisas ao longo da minha vida. Diagnosticado com CPTSD até mais tarde na vida, quando foi confirmado como DID-BPD em seu lugar. Não estou totalmente aqui a maior parte do tempo e não tenho um senso estável de si mesmo. Embora eu costumava ser pior, não me sinto bem. A situação no dia do meu aniversário me leva a não me entregar às conexões com os outros, e eu recuso o contato físico. Já não abraço ninguém há alguns meses e agora hesito em ser tocado no ombro. É estranho porque eu costumava ser muito sensível. Estou entornando minhas entranhas aqui. Não sei se vou me arrepender ou não. Não falo com as pessoas sobre isso e quando faço, nunca me sinto bem. Ninguém entende. E por enquanto tudo bem, porque eu tenho quem quer que eu seja. Então isso é apenas uma pessoa com quem posso contar. Em uma nota mais leve, estou 4 meses limpo de autodestruição. Isto é realmente pequeno, mas um dia eu estava almoçando fora com minha tia. Meus pais são ambos abusivos, e eu olhava muito para minha tia porque ela era normal e parecia gostar de mim quando saíamos juntos. De qualquer forma, um dia estava almoçando e ela assobiou para de lamber seus dedos. Quando eu tinha uns 8 anos, fiquei mortificado, sentindo que tinha destruído nosso relacionamento. Parei de tocar a comida com minhas mãos. Eu usava garfos para pizza, hambúrgueres, asas, tudo. Demorei 20 anos para superar isso. Eu a mencionei no ano passado e ela riu e disse: não me lembro disso, mas acredito em você. Ela trabalha em uma ambulância e afirma que seu colega de trabalho costumava lamber seus dedos durante o almoço depois de ajudar os pacientes, sem lavar suas mãos. E isso incomoda desde então. Perdi tudo menos meu carro em um incêndio doméstico em 2014. Tornei-me um minimalista, anticonsumidor acidental porque praticamente parei de comprar coisas que não precisava e não substituí a grande maioria do que perdi. Um amigo muito bom e apenas um dos caras mais genuínos com quem eu andava de bicicleta de rua o tempo todo, ligou-me um dia. Eu estava ocupado com o trabalho e fui para o correio de voz. Ela estava me alcançando no voicemail e perguntou se eu queria sair para dar uma volta. Sua bicicleta escorregou em cascalho solto entrando na autoestrada e ali teve um acidente fatal com um semi-caminhão. Isto foi há 6 anos e eu ainda penso sobre o que aconteceria se eu atendesse aquele telefonema. Apenas um telefonema de 15 segundos, digo-lhe. Agora raramente perco chamadas de amigos e familiares e se o faço, sou rápido a ligar de volta. Eu realmente aprecio os segundos do dia a dia agora porque no final do dia todos eles se somam. Eu costumava jogar Aniscape quando tinha por volta de 10 a 13 anos. E fiz o download de várias trapaças falsas. Todos eles eram malwares e keylogers. Meus pais mais tarde digitaram as informações bancárias desconhecendo os vírus. Os hackers roubaram todas as economias de suas vidas e os arruinaram financeiramente. Pelo menos $100 mil. E eles nunca os recuperaram. Impossível não me culpar. Mesmo até hoje, quase 12 anos depois. Eu ainda gostaria de ter sido mais esperto e não ter baixado aquelas trapaças falsas. A vida de meus 3 irmãos mudou naquele dia. A vida de meus pais mudou. Minha vida mudou. Do que poderia ter sido. E deveria ter sido. Tudo por causa de minhas ações.
Fizemos uma viagem familiar para as cavernas de Carlsbad há cerca de 10 anos. Uma vez chegado ao fundo, você pode voltar a andar para cima ou pegar um elevador de esboço. A família queria pegar o elevador. Então nós o fizemos. Alguém disse ao operador como eu fico assustado e ele disse espero que não se avare como normalmente acontece como uma piada. Então ele fez o elevador parar. Novamente, como uma piada. Eu não achei engraçado. Especialmente quando na verdade não conseguíamos fazer com que ela parasse novamente. Comecei a entrar em pânico. Minhas irmãs e minha esposa estavam tentando me confortar, mas eu comecei a hiperventilar e todo o meu corpo começou a tremer. Acho que eu estava prestes a desmaiar. O elevador começou a andar novamente quando chegamos ao topo e o operador não era mais tão brincalhão. Ele estava tremendo e pedindo desculpas profusamente. Quando vamos a Las Vegas tento conseguir um quarto no primeiro andar de qualquer hotel. Ou peço privilégios especiais para a segurança das escadas, e uso as escadas de má vontade. Quer eu esteja no segundo ou no 20º andar. Às vezes nenhuma delas é uma opção. Então outros no elevador têm um show divertido e podem me ver em pânico. A primeira garota por quem tive um fraquinho morreu há mais de 7 anos. Conhecemos-nos através de amigos mútuos. Fomos em algum tipo de encontro duplo que consistia basicamente em eu, uma amiga e sua prima passarmos a noite em sua casa. Eu estava tão atraído por ela que não conseguia acreditar que ela estaria interessada em mim até que ela estava sentada no meu colo curtindo comigo. As coisas ficaram um pouco confusas depois. Nós nos encontramos algumas vezes. Então ela acabou com tudo por causa de alguns rumores que ouviu sobre mim. Ainda não faço ideia do que ela estava falando. Embora eu não tenha abordado o assunto adequadamente, voltamos a entrar em contato 6 meses depois e começamos a nos aproximar novamente. Então silêncio morto. 3 anos depois, fui para o hospital em minha cidade natal por causa de uma lesão nas costas. Encontrei-a lá por acidente, presa a uma cadeira de rodas e completamente drenada. Não poderia ter peso superior a 40 kgs. Muito provavelmente menos. Tivemos uma última conversa, curta e incômoda. Depois ela foi levada de volta ao seu quarto por uma enfermeira. Uma semana depois, ela estava morta. Tantas coisas ficaram por dizer, tantas oportunidades desperdiçadas de felicidade e a sensação de que a vida era tão frágil. Tudo poderia ter terminado tão rapidamente. Depois disso, decidi viver sem arrependimentos. 7 anos e meio depois, tentei fazer o melhor de tudo e não deixar nenhuma pedra por virar. Posso não ter sido perfeito, mas estou muito contente com o resultado das coisas. Em todo caso, descanse em paz, Linda. 1992-2014. Espero que você esteja em um lugar melhor agora. Você certamente merece.